tanto te contar. Os meus medos, meus segredos, eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Preciso tanto te contar. Os meus medos, meus segredos, eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar na Tua casa. Meu Deus, a nossa alma tem sede de ouvir a Tua palavra. Nós precisamos, meu Deus, porque a Tua palavra ela nos limpa, a Tua palavra ela nos purifica, a Tua palavra ela renova, ela fortalece a nossa fé, Senhor. Vem falar conosco, Senhor, nesta noite, porque a nossa alma tem sede da Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, toca em nossos corações, toca, Senhor, meu Deus,
com a profundidade, meu Pai, da Tua sabedoria e do Teu conhecimento, Pai. Fala conosco, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 23, versículo de 14 até o 16, amém? Diz assim a palavra do Senhor: permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve no deserto de Zif, em Oreste. Então se levantou Jonas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreste, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Amém? Glória a Deus. Até aí, os irmãos todos perfeitamente assentados, vamos então meditar nessa palavra poderosa que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos fala que existia um rei sobre Israel nessa época. Esse rei era chamado Saul, primeiro rei de Israel. E a palavra de Deus fala que esse rei, essa pessoa, ele desagradou a Deus no seu proceder, desagradou a Deus na sua vida, desagradou a Deus na sua maneira de servir a Deus, porque mesmo ele sendo rei, ele também tinha que honrar e servir a Deus, e ele não o fez. E a palavra de Deus fala que por causa dele ter desagradado a Deus, Deus então ungiu outra pessoa, Davi, para que ele então pudesse reinar sobre Israel e incentivar o povo a buscar a Deus, a estar diante de Deus, para que todos estivessem buscando a Deus e conhecendo e desfrutando do poder de Deus. E diante desse chamado de Deus na vida de Davi começou então a se destacar em tudo que ele fazia. E por que ele se destacava? Ele se destacava porque o Senhor era com ele. Ele não destacava por causa da sua inteligência, ele não destacava-se por causa da sua força, ele não destacava-se por causa da sua coragem, mas o maior destaque da vida de Davi, se você for ler na palavra de Deus toda essa passagem que fala sobre a vida de Davi, você vai ver que o grande destaque da vida de Davi é que ele era uma pessoa segundo o coração de Deus. Ele agradava a Deus, ele estava diante de Deus. Em tudo que ele ia fazer, ele buscava a direção de Deus. E assim também deve ser na nossa vida. Se nós queremos ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida abençoada, nós devemos viver a vida para agradar a Deus. Aí a gente encontra o verdadeiro sentido da nossa vida, o verdadeiro propósito da nossa vida. É agradar a Deus na nossa profissão, é agradar a Deus ensinando os nossos filhos, é agradar a Deus mesmo sendo uma dona de casa, é agradar a Deus mesmo sendo um funcionário menor da empresa talvez,
mas também é agradar a Deus sendo um empresário, é agradar a Deus sendo um patrão, sendo um encarregado, sendo uma pessoa que exerce um papel de liderança na empresa, na família, na igreja. Em tudo que a gente faz, a gente deve fazer para agradar a Deus, para buscar a Deus. E como Davi era tão notável assim, você pode perceber na leitura, isso começou a incomodar a Saul. E Saul começou a perseguir Davi. Perseguir a Davi, buscando o quê? Tirar-lhe a vida. Porém, a palavra de Deus fala que Deus não o entregou nas suas mãos, que Deus então guardava Davi, porque Davi agradava a Deus. Quando nós agradamos a Deus, igreja, Deus nos guarda. Pode se levantar o inimigo, pode se levantar enfermidades, podem se levantar problemas, podem se levantar situações das mais adversas que forem, mas o Senhor não nos deixará perecer, não nos deixará perecer, porque Deus é quem nos guarda, o Senhor é quem nos abençoa. Aleluia. E qual que foi a parte importante aí que Davi fez para se sentir bem, para se sentir ali confiante? A Bíblia fala que Davi procurou um lugar seguro. Davi procurou um lugar seguro. Qual que é o lugar seguro que você tem? A Bíblia fala que Davi encontrou esse lugar seguro no deserto. Olha que coisa! No meio da dificuldade, deserto que simboliza lugar de dificuldades, não é verdade? Lugar de problemas, de vales, de situações difíceis. A Bíblia fala que Davi encontrou um lugar seguro. Qual é esse lugar seguro para nós? Esse lugar seguro é a igreja. Esse lugar seguro é a casa de Deus. É para cá que devemos correr quando nos encontramos aflitos, quando nos encontramos necessitados, quando estamos angustiados, quando passamos por momentos difíceis na nossa vida. E quem é que não passa por momentos difíceis? Por fases que, olha, é só Deus para nos ajudar, é só Jesus, como a gente mesmo fala. Por isso que a gente precisa fazer o quê? Encontrar um lugar seguro e permanecer no lugar seguro, que é onde teremos segurança, paz, que é onde teremos o quê? Refúgio nos braços do Senhor, nos braços do Senhor. Porque quando Davi estava no lugar seguro, Deus estava com ele, e você vê, o inimigo não achava ele. O inimigo não achava ele. O inimigo não pode te achar se você está escondido na presença de Deus, como diz o Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansar. A casa do Senhor, na presença de Jesus, a gente encontra refúgio, a gente encontra esconderijo, aonde o inimigo não nos encontra. Quer vencer a tristeza? Vem para o lugar seguro. Quer vencer a dor? Quer vencer a mágoa? Quer vencer a depressão? Vem para a casa do Senhor. A única maneira de você vencer a depressão, sem se viciar em outras coisas, em remédios e por aí vai,
é ser liberto no lugar seguro, que é a presença de Jesus. Aleluia. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a palavra de Deus fala que Davi, ele se escondeu nesse lugar seguro, mas ele perdeu então a coragem de seguir, porque Saul estava procurando matar ele, estava procurando tirar a vida dele. Mas a palavra de Deus fala que Deus enviou uma pessoa lá, Jonatas, o próprio filho de Saul, que estava perseguindo Davi. E a palavra de Deus fala que Jonatas chegou lá e fortaleceu a confiança de Davi em Deus. Nós precisamos, hoje, nós vamos meditar um pouquinho nisso, em aprender a confiar em Deus, em fortalecer a nossa confiança em Deus. O que é confiar em Deus? O que significa essa palavra confiar? Confiar, eu vou procurar no dicionário, não é verdade? A gente às vezes fala confiar, não é verdade? Ah, mas confiar é confiar o quê? Então, eu fui procurar no dicionário e encontrei uma seguinte definição para a palavra confiança. Confiança é certeza de um procedimento. Certeza de que eu permanecendo na presença de Deus, Ele vai me guardar, Ele vai me curar, Ele vai me fortalecer, Ele vai me abençoar, Ele vai me salvar das garras do inimigo, Ele vai me libertar. É certeza do procedimento. De que procedimento? Do procedimento de Deus. Porque quando a gente perde a confiança, significa que a gente não crê mais que Deus pode agir na nossa vida, que Deus pode mudar a nossa situação, que Deus pode nos salvar, que a gente não acredita mais que há salvação para nós, entende? Ah, mas eu sou tão pecador, ah, mas eu sou tão falho. Confia em Deus, confia no sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz. E aí então você vai ser renovado, liberto, fortalecido. Você vai sentir a graça do poder de Jesus na sua vida. E é disso que nós precisamos. De confiar em Deus, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de adversidades, de problemas. Davi confiava em Deus, mas essa confiança estava abalada, porque ele estava sendo perseguido, e perseguido de morte. Às vezes a gente é perseguido porque por causa de dívida, não é verdade? Às vezes a gente é perseguido porque falamos o que não devíamos, perseguidos por causa de um procedimento errado, não é verdade? Perseguidos porque demos uma brecha para o inimigo e aí então nós somos perseguidos. Mas aonde é que está a nossa confiança quando somos perseguidos? Aonde é que está a nossa confiança quando somos provocados? Porque é essa a estratégia do inimigo. O inimigo nos provoca, não para mostrar a nossa confiança em Deus, não para ver o quanto nós confiamos, mas para nos afastar da presença de Deus. Envia lá uma enfermidade, um mensageiro de Satanás, não é assim? E aí a gente se faz de coitadinhos e coitadinhas. Ah, Deus me abandonou.
Ah, Deus não está mais comigo. Não é assim que a gente pensa, não é assim que a gente fala. Mas Deus mente? Deus não mente. Deus cumpre a sua promessa? Então veja, olha a estratégia do inimigo. Ele abala a nossa confiança a fim de nós vier a duvidar da palavra de Deus. Porque se Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, por que às vezes a gente pensa que Deus abandonou a gente? Olha como é que o inimigo é astuto. Abala a nossa confiança através das circunstâncias que a gente vive. Mas se confiarmos em Deus e a nossa fé estiver firmada nele, essas mesmas circunstâncias que o inimigo levanta para nos afastar da presença de Deus, vai ser um grande testemunho do poder de Deus na nossa vida. E é disso que nós precisamos. A igreja hoje precisa ser um testemunho vivo do poder de Deus na nossa vida. Por que as leis estão tão bagunçadas? Por que as coisas do mundo estão tão bagunçadas, gente? Porque não temos testemunhado o poder de Deus na nossa vida. Por quê? Porque vai multiplicando a iniquidade e o amor das pessoas vai se esfriando. Vai se multiplicando a maldade e as pessoas vai ficando cada vez com mais medo. Não é verdade? Cada vez com mais receio, desejando cada vez mais segurança. E por desejar cada vez mais segurança, vai abrindo mão da liberdade. Não é verdade? No mundo é assim. Se você quer segurança, você tem que abrir mão da liberdade. Não é? Olha que coisa. Esses dias, eu frequentei a escola que fazia tempo que eu não ia. Fazia tempo que eu não ia, foi a escola que eu estudei, meu filho agora está estudando também na mesma escola. E eu fui lá. E eu fiquei admirado com a quantidade de grades que tem agora nas escolas. Tem grade para todo lado. E eu fiquei assim, espantado, porque eu estudei lá e era tudo livre, era tudo aberto, assim, era uma escola tão legal de se viver, e agora tem uma grade enorme. E por que essas grades enormes? Por causa da segurança. Não é verdade? Hoje em dia, o que a gente tem visto? Pessoas invadindo os lugares. Não é verdade? Invadindo escolas, invadindo universidades, invadindo igrejas, matando um monte de gente. E aí colocaram grade, por quê? Para se sentirem seguros. Uma coisa eu quero te dizer, igreja, que a verdadeira segurança está em Jesus. É Jesus quem nos faz sentir seguros sem abrir mão da nossa liberdade. Pessoa para ter uma casa segura, ela tem que pôr câmera para todo lado. Né? Câmera, cerca elétrica, grade, não é? Mas Jesus não. Jesus nos traz segurança junto com liberdade. Liberdade para buscar, liberdade para servir, liberdade para viver a vida agradando a Deus. Que esse é o nosso propósito. Eu quero compartilhar com
com a igreja um pouco do Salmo 56, que é também um hino de Davi. Quando ele estava em uma dessas perseguições, porque Davi, ora era perseguido pelos filisteus, ora era perseguido por Saul, ora era perseguido até pelos seus próprios filhos, até que um dia Deus o livrou de todos aqueles que o perseguiam. Em uma dessas perseguições, a palavra de Deus fala que Davi disse: em me vindo o temor, Salmo 56, versículo 3, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, quando ele estava com medo de ser pego, com medo do futuro, ele não sabia se ele ia acordar no dia seguinte. Se ele acordar no dia seguinte, qual o inimigo que ia estar batendo na porta dele? Não é verdade? Às vezes a gente fica assim, com medo do futuro, com medo do amanhã. Eu não sei se eu vou por aqui, se eu vou por ali. Eu não sei que decisão eu tomo, que escolha eu faço. Faça a escolha, tome a decisão que não te afaste da presença de Deus, que não tire você desse lugar seguro. E aí ele disse que quando eu estou com medo, quando me vem o temor, eu hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Então, quando a gente está com medo de alguma coisa, a gente precisa aprender, igreja, a reconhecer os sentimentos que a gente tem. Para reconhecer os sentimentos que a gente tem, a gente precisa meditar na palavra. Porque quem é que conhece a gente melhor do que nós mesmos? É Deus. Então é só Ele que pode nos mostrar o que é que estamos passando, o momento que estamos vivendo, e é só Ele que pode nos mostrar a saída. Só Ele que pode nos mostrar o caminho para que nós venhamos ter o sucesso. Por isso que ele disse no versículo 4: em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós não venhamos ter medo de nada. Tem gente que tem medo da volta de Jesus. Tem gente que tem medo de ler o livro do Apocalipse porque fica apavorado. Mas a palavra fala que a condenação vai vir para aqueles que não andam com Deus, para aqueles que estão no mundo, mas aqueles que confiam em Jesus, esses serão resgatados, esses serão fortalecidos. Por isso que a palavra de Deus nos fortalece aqui, que quando nós confiamos em Deus, nós não temos que ter medo de nada, porque Ele pergunta: o que é que pode me fazer o homem? O que uma pessoa pode fazer contra mim, se eu confio em Deus? Pode querer te matar, pode querer te perseguir, mas nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, você está seguro. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, louvado
seja em nome de Jesus. No Salmo 55, versículo 22, falando ainda de confiança, ele diz: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, e jamais permitirá que o justo seja abalado. Olha que palavra. Que se eu confiar todos os meus cuidados ao Senhor, Ele vai me suster. Ele vai me sustentar de pé. Ele não vai permitir que os meus pés escorreguem, que eu caia em alguma cova. Jamais permitirá que você seja abalado. Então a gente precisa fortalecer nossa confiança em Deus todo dia, em todo momento. A nossa fé, o nosso coração, a nossa vida tem que estar firmada na presença de Deus e na palavra de Deus. Salmo 56, versículo 9. Diz que a confiança que ele teve deu a ele uma certeza no coração. E a confiança nossa em Deus também tem que trazer essa certeza no nosso coração. E que certeza é essa? Que no dia em que nós invocarmos a Deus, todos os nossos inimigos partirão, baterão em retirada, porque reconhecerão que Deus é por nós. E como a palavra de Deus fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós confiamos em Deus, quem é que vai se levantar contra nós? Vamos ter medo do quê? Por isso que as pessoas não tinham medo em enfrentar fornalhas, em enfrentar leões, em passar por perseguições. Por quê? Porque confiam em Deus. Ele diz: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos, porque eu sei que Deus é por mim. Aquele que confia em Deus não fica questionando Deus, ele sabe que Deus está com ele. Você confia em Deus, não fique com medo, saiba, tenha certeza que no dia que você clamar, Deus virá te socorrer. Deus virá te ajudar. Deus vem e resgata a sua alma. Aleluia. E ele repete: em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Nós temos que confiar, depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele não falha, e não ter medo de nada, de nada. Para aprender a confiar, a gente precisa começar a confiar. Confia em Deus a sua vida, confia a Deus a sua família, confia a Deus, vai entregando nas mãos de Deus. Aí você vai ver o cuidado que Deus tem com as suas coisas, o cuidado que Deus tem com você. E conforme você vai aprendendo o cuidado que Deus tem com você, mais e mais você vai confiando no Senhor, até o momento em que toda a sua vida está nas mãos de Deus. E aí, igreja, o inimigo não pode fazer mais nada.
O inimigo não pode se levantar mais, porque toda a nossa vida está nas mãos de Deus. Versículo 13, diz assim: pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Aleluia. Para a gente se ver livre do poder da morte, livre dos nossos pés serem colocados no abismo, nós temos que andar na presença de Deus, na luz da vida. E quem é essa luz? Essa luz é Jesus. Não existe outra luz, não existe outra presença, não existe outro lugar, não existe outra coisa melhor para fazermos do que estarmos na presença de Jesus. Ele é a luz da nossa vida, é Ele que nos traz vida e traz em abundância. É nessa luz que a gente tem o quê? Salvação. E essa é a obra de Deus para as nossas vidas, para nós andarmos na luz da vida, na salvação de Deus. Quer saber, igreja? O que mais Jesus quer fazer na sua vida é te salvar. Te salvar de tudo. Te salvar do engano, te salvar da tristeza, te salvar da mágoa, te salvar do sofrimento. Jesus quer te salvar do constrangimento. Jesus quer te salvar da decepção. Quantas vezes a gente não se decepciona com as pessoas? Quantas vezes? Por que a gente se decepciona com as pessoas? Porque a gente deposita a nossa confiança nelas. E as pessoas, elas são falhas. Você é perfeito? Nós não somos perfeitos. As pessoas não são perfeitas. E quando a gente deposita a nossa confiança nas pessoas, a gente se decepciona. E aí o que acontece? Surge um grupo de pessoas que não confia mais nas pessoas. Mas no que elas confiam? Nos bens materiais. Porque a palavra de Deus fala: maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua própria força, cujo coração se afasta do Senhor. As pessoas que depositam a confiança em outras pessoas se decepcionam e atraem o quê? Maldições para a sua vida. Porque confiando nas pessoas, o coração se afasta de Deus, se afasta da palavra. Onde a gente leu aí, ó, se afasta de Deus, cuja palavra nós louvamos, cujo nome merece ser adorado e exaltado. E aí elas se decepcionam e falam: ah, pois agora eu não confio em mais ninguém. E aí o que ela faz? Ela começa a confiar nos bens materiais, nas coisas. É verdade? E a palavra fala que isso também não é bom. Não é bom. Porque quem confia nas coisas
também se decepciona. Porque hoje uma coisa pode ser firme e constante, amanhã ela pode não existir mais, não é? Eu estava lendo um artigo que falava isso, que nos próximos anos a inteligência artificial vai gerar 500 milhões de desempregados. É muita gente que vai ser substituído pela inteligência artificial. Eu fui na reunião do meu filho na escola, o professor estava falando lá que agora as tarefas vai ser tudo online, as aulas vai começar a ser online. E aí o professor lá fez um comentário: olha, sabe o que está acontecendo? Daqui a pouco não vai ter mais professor aqui para ensinar. Vai ser uma inteligência artificial, um programa de computador. As pessoas estão confiando no quê? Nas coisas. Para ensinar o quê? Para ensinar o que o mundo quer que a gente aprenda. Para aprender, ensinar a gente que a gente deve confiar na ciência. Para ensinar a gente que a gente deve confiar na tecnologia. Mas não. A palavra de Deus fala: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Jesus, o nosso Deus, amém? Porque Ele não falha. Então não confie na riqueza, não confie na ciência, não confie na tecnologia. A ciência vai falhar, a tecnologia ela vai falhar, não falha? Às vezes você está preocupado, você quer ligar, você quer achar alguma coisa no seu celular, você não acha. Tecnologia falha. Você quer ligar, você não consegue. Tecnologia também falha. Mas a palavra de Deus nunca falha, nunca falha. Por isso que você precisa ter uma Bíblia. Por isso que você precisa andar com a sua Bíblia. Porque a palavra de Deus nunca falha. Jesus falou: pode passar o céu, pode passar a terra, mas a minha palavra não passará. É isso que Jesus falou. A tecnologia vai passar. A ciência vai passar. Tudo que a gente tem visto hoje vai passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Ela é digna de confiança. Jesus é digno de confiança. Ele, para Ele que nós temos que abrir o nosso coração, contar os nossos segredos, pedir perdão, buscar direção, tudo nele, em Jesus. Não busque direção na ciência, porque você vai se confundir. Não busque direção na tecnologia, porque ela vai te enganar. Busque na palavra de Deus, e então você vai alcançar a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. O salmista diz que quando ele vê o temor, que quando ele vê as dificuldades, que quando lhe apareceram coisas novas, coisas confusas, ele aprendeu a confiar em Deus, no que diz a palavra de Deus.
porque Deus não decepciona. Jesus jamais vai te decepcionar. Eu não conheço ninguém que é decepcionado com Jesus. Eu não conheço. As pessoas se magoam umas com as outras. As pessoas se magoam porque ela não tem acesso a uma tecnologia de ponta. Elas se magoam porque não tem acesso a uma medicina de ponta. Mas Jesus é poderoso. Amém. Ele abençoa, Ele fortalece, Ele nos guarda na sua presença. Amém? Coloque a mão no seu coração. Reflita um pouco comigo agora. Aonde que está depositada a sua confiança? Aonde que está depositada a sua fé? Aonde está a sua segurança? A sua segurança está na estabilidade do seu emprego, na sua vida profissional. A sua segurança está na estabilidade do seu casamento. A sua segurança está na ciência. A sua segurança está na tecnologia. A sua segurança está nas coisas materiais. Onde que está a sua confiança? O conselho que a palavra de Deus nos dá hoje é de colocar a nossa confiança em Deus. Davi fortaleceu a sua confiança em Deus, e o Senhor livrou ele de todos os que perseguiam ele. É a enfermidade que te persegue? Põe a confiança em Deus, Deus vai te livrar disso. É o desespero, é a depressão que te persegue? Põe a sua confiança em Deus, e a depressão e o desespero vai correr de você. A enfermidade vai correr de você. O inimigo vai correr de você, porque você anda na luz, porque você anda na presença de Deus, aonde há paz, alegria, onde há salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, a sua palavra, Senhor, nos ensina a confiar no Senhor. E como é difícil praticar, meu Deus, essa confiança no dia que a gente está vivendo, Senhor. São tempos difíceis, o Senhor falou que os tempos seriam difíceis. Dias trabalhosos, o Senhor falou que os dias iam ser trabalhosos. Mas o Senhor também falou que se a nossa confiança estiver no Senhor, nós vamos vencer o mundo, porque o Senhor também venceu e está conosco. Fortalece, meu Deus, assim como a fé de Davi, a confiança dele se fortaleceu no Senhor. Fortalece a confiança da tua igreja em ti, ó Deus, na tua palavra, no teu poder, na segurança que o Senhor nos traz, na liberdade que nós temos na sua presença, Pai. Liberta-nos, meu Deus, de confiar em nós mesmos, de confiar que nós sabemos, que nós fazemos, que nós acontecemos, e que sem nós nada será feito, que sem nós não vai chegar em lugar nenhum. Pelo contrário, ó Deus, nós não somos nada sem ti, Jesus. Nós precisamos do Senhor para respirar, nós precisamos do Senhor para que
nosso coração continue batendo. Nós precisamos do Senhor para nos vermos livres de todas essas mazelas do mundo, ó Pai. Por isso eu te peço, toca com o Teu Espírito Santo cada coração aqui nessa noite, repreendendo toda enfermidade, repreendendo toda depressão, repreendendo todo medo, repreendendo toda tristeza, toda mágoa, perdoando os pecados, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua palavra. Faz essa obra, Senhor, no coração do Teu povo. Faz essa obra, meu Deus, ensinando que vale a pena confiar em Ti, que vale a pena andar na Tua presença, que o Senhor não falhe, ó Deus, mas que o Senhor é o verdadeiro refúgio, o Senhor é a fortaleza do Seu povo, o Senhor nos socorre no dia da angústia, o Senhor está conosco na hora da aflição e nos livra, nos abençoa, nos fortalece. O Senhor fortaleceu, o Senhor abençoou Davi, o Senhor fortalece, o Senhor abençoa a Tua igreja agora. Toca com o Teu Espírito, Senhor. Toca, Senhor, cada coração, cada alma. Faz-nos ver e viver, Pai, a graça e o poder, meu Deus, de andar na Tua presença, de dar valor, meu Deus, àquilo que não tem preço, aleluia, de valorizar, meu Deus, aquilo que nada, nem ninguém pode nos tirar pela Tua presença. Abençoa, Pai, pois é nossa oração em nome de Jesus. Fala assim comigo, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, tira todo medo do meu coração, tira toda tristeza, tira toda mágoa, tira toda confiança humana, material, ciência e tecnologia, e me ensina a cada dia mais e mais confiar em Ti, porque Tu és a minha salvação, porque Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza, e em Ti eu confio. Em nome de Jesus. Amém.